Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai Celeste, rogamos que nos conceda a graça do entendimento e a aplicação da Tua palavra ao nosso coração, para que a nossa vontade seja a Tua vontade, o nosso viver seja agradável a Ti. Perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez nos deparamos com esse texto, domingo passado, à noite, dia de ceia. Eu confesso que há muito tempo não ficava, permita a minha expressão, atrapalhado. A minha esposa chegou a dizer assim: achei você meio confuso. E ela estava totalmente correta nisso. Depois eu descobri por quê. Não vou dizer por quê, porque vou perder tempo. Mas, irmãos, o nosso tema é exatamente esse aqui: a graciosa posição dos crentes em Cristo Jesus. Podíamos dizer que é o fato de que os crentes, eles estão firmados, eles estão sobre o grande alicerce, a grande rocha, que é a pedra preciosa, a pedra angular, conforme o contexto nos diz. E nós vimos, por uma questão didática, eu vou repetir algumas coisas aqui, mas nós vimos que esse texto, nós não vamos esgotar a nossa consideração desse texto nessa noite, mas ele nos traz três posições, três proposições, três partes bem distintas. E a primeira é aquilo que eu chamei de a nova maravilhosa posição dos crentes, alvo da nossa consideração nesta noite, porque ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois nós vemos uma segunda divisão natural no texto, que diz respeito ao novo e maravilhoso propósito da vida dos crentes, porque ele ainda diz aqui, nesse versículo 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por último, ou seja, a terceira divisão desse texto está no versículo 9, no versículo 10, que é o gracioso conhecimento pessoal dos crentes, porque ele diz que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora ele diz: alcançaste misericórdia. Ou seja, vós sim, versículo 10, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nessa noite, ainda que de forma um pouco, no início, repetitiva, nós vamos ver esse primeiro ponto, que é a nova, maravilhosa posição dos crentes. Agora, vou falar para os irmãos 4 coisas à luz desse versículo 9, a parte inicial, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Eu estou vendo que já passou ali o ponto 1, né? O ponto B. De novo, a gente está tudo bem. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui, irmãos, vamos ver o seguinte. Primeiro, nós vamos ver uma posição que aqui ele diz respeito à nova posição que os crentes têm de parentesco com Deus, porque ele fala: vós, porém, sois raça eleita. Como eu já vi que já passou aqui, melhorou aqui, o problema é aqui. Então vejamos, passa logo o ponto 1, que o pessoal lá está querendo saber o que é. Primeira coisa, uma posição de parentesco, ou seja,
Posição. O que é posição? Para a gente não se perder. Vamos pensar o seguinte: você está no mar. Você pode estar no mar, você pode estar dentro de um navio. Então, a sua posição diz respeito a você estar navegando num navio. Então, que posição privilegiada. Mas, se for um Titanic da vida, ele pode ser grande, vai para o fundo. Então, é uma posição relativamente segura. Mas você pode estar no mar, numa ilha que é constituída de montanhas. O mar pode avançar sobre essa ilha, mas você está confortavelmente colocado sobre uma montanha. A sua posição é verdadeiramente segura. Tudo bem? O que vamos ver aqui é isso, que os crentes eles estão numa posição maravilhosa, por 4 razões. A primeira delas é que é uma posição de parentesco com Deus. O que diz o texto? Vós, porém, sois raça eleita. Como nós vimos, eu vou ser rápido. Isso quer dizer que os crentes são chamados de geração. E, como tal, eles são coparticipantes da natureza divina. Eles são parentes de Deus. Eles são aquilo que a Bíblia fala com tanta propriedade, quando disse assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem do seu Filho, o Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Logo, os crentes são irmãos de Cristo, são da família de Deus, e isso é uma posição que não tem como se comparar com qualquer outra nesse mundo. Vós, porém, sois raça, geração, ou seja, família de Deus. É pouca coisa essa posição? Não. Temos consciência dessa maravilhosa, portanto, intimidade com Ele. Somos membros da família de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, temos aqui uma posição, consequentemente, de intimidade com Deus, no sentido de serviço. Ele diz que vocês, porém, são sacerdócio o quê? Real. Ora, eles antes, no Antigo Testamento, eram chamados de sacerdócio santo. Mas agora, a palavra que é descrita aqui para os crentes é que eles são sacerdócio real. Dá a entender que eles pertencem a um reino e estão bem afinados com o rei. Eles foram feitos, como diz Apocalipse, reino e sacerdotes. Isso quer dizer que eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Isso quer dizer, como eu falei semana passada, que os crentes têm livre acesso, todos os crentes têm livre acesso junto ao trono de graça, não dependendo de ninguém, senão daquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os crentes estão em Cristo, logo eles vão ao Pai e eles podem adorar o Pai sempre que o desejarem, sempre que quiserem. Por isso, o Senhor disse, quando nós orarmos, devemos dizer: Pai nosso, está onde? Nos céus. Temos desfrutado, irmãos, desse maravilhoso privilégio do sacerdócio real. O sacerdote era aquele que oficiava e servia junto ao trono. Claro que agora ele era tabernáculo terrestre. Agora não, nós adentramos o tabernáculo celestial, conforme está descrito pelo escritor de Hebreus no capítulo 10. Mas há uma terceiro aspecto da posição dos crentes. Ele diz, é uma posição de divina nacionalidade. Onde eles pertencem a quem? Nação santa.
Mais uma vez, o apóstolo Pedro vai ao Antigo Testamento, vai à Escritura do Antigo Testamento e usa a linguagem que é dita lá acerca de Israel. Diz Dr. Kistemark que Pedro se vale do uso de termos nacionais e políticos, ele fala nação santa, mas os seus leitores compreendam de forma não política. Ora, Israel era uma nação. Israel era uma nação teocrática, ou seja, todas as suas autoridades deveriam se submeter ao grande rei, o Senhor. Mas Israel pediu para si um rei em determinado momento, está lá registrado no segundo livro de Samuel, e pediu para que eles fossem como todas as nações. A partir dali, o primeiro rei de Israel foi Saul, dado em ira, sob a ira. Deite um rei na minha ira, disse o Senhor. Por outro lado, Pedro usa o adjetivo santo aqui, de nação santa, para qualificar o novo Israel. Não é mais o Israel do Antigo Testamento, mas é o novo Israel, é a nação santa, onde, portanto, está o elemento de intimidade de Deus, nesse caso com os crentes, é o da divina nacionalidade. Ou seja, sendo essa nação santa, certamente seus cidadãos foram separados para servir a Deus. Irmãos, há pouco tempo, prestem bem atenção. Eu vou falar um pouquinho da vida dos outros, mas prestem atenção para a aplicação. Há pouco tempo, houve uma declaração, e eu ouvi isso, de um certo religioso, de uma certa denominação, que atualmente mora nos Estados Unidos. E ele, dentre as coisas que ele falou, eu não vou entrar no mérito que ele falou, atacando determinados grupos, ele disse mais ou menos o seguinte, eu ouvi, hein? Ele disse o seguinte, olha, nós pertencemos a um reino e nós não devemos nos submeter às leis de país nenhum. Blefe. Ainda fala o nome do Senhor Jesus. Vamos ver o Senhor Jesus diante de Pilatos, que lhe disse, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? A resposta do Senhor Jesus é muito importante para contrariar aquilo que essa pessoa está ensinando aos seus fiéis. Ele respondeu a Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim. Está dizendo, você tem autoridade sobre mim, se de cima não te fosse dada. Ele esqueceu de olhar o que a Bíblia diz, porque diz lá o Romanos, Paulo falando em Romanos, que toda autoridade é instituída por Deus e ai daquele que vai de encontro à autoridade estabelecida por Deus. Vocês percebem o blefe desse cidadão? Nós somos, de fato, cidadãos separados para servir a Deus, mas é exatamente por servir a Deus, sendo cidadãos do alto, é que nós devemos nos submeter àquele que o Senhor determina para que façamos isso. Ainda que em alguns momentos possamos dizer, antes importa servir a Deus, obedecer a Deus, melhor dizendo, do que aos homens. Voltando aqui, meus irmãos, sendo esses tais aqui cidadãos de uma nação santa, eles vivem no mundo atendendo às leis dos céus, de modo, repito, que fazem o bem enquanto aqui viverem. Em outras palavras, eles se esforçam pelo bem-estar dos que estão aqui. Abram suas Bíblias, por favor, em Jeremias, capítulo 29. E vejam como isso é antigo. Os profetas já disseram. Jeremias, capítulo 29. Essa é a ocasião na qual o povo estava expatriado. É um momento em que o povo estava cativo de Babilônia. E então surgiram falsos profetas dizendo ao povo que eles seriam libertados logo, logo. Então, Jeremias mandou uma carta para aquele povo dizendo que, olha,
Deus disse que vocês vão ficar cativos, nós vamos ficar sob esse povo cruel por 70 anos. Então, no versículo 4, Jeremias, capítulo 29, versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Vamos ler junto o versículo 7, irmãos? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, lendo o engano, o fato de sermos nação santa, ou seja, termos nacionalidade divina, não nos dá autoridade, não nos confere autoridade para dizermos que não vamos nos submeter às leis do país, porque cidadão dos céus, mas vivendo aonde? No mundo. Não vos peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal, senão não vai ser sal da terra, nem luz do mundo. Vocês estão entendendo? Por isso o apóstolo Paulo, numa época em que era imperador Nero, maior perversidade que essa está difícil, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, disse o seguinte: antes de tudo, portanto, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E ele diz, parecendo com Jeremias, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E arremata dizendo, isto é bom, que se ore por essas pessoas, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos, sim, essa é uma posição muito especial, divina nacionalidade, mas é exatamente por sermos nação santa é que devemos viver como viveram os nossos antepassados. Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros que viviam olhando para o alto, mas sendo bênção nesse mundo de trevas. Vocês entenderam isso? Imaginem, irmãos, o que é as consciências de ser pertencente a essa nação santa, trabalhando, vai dar o melhor, estudando, vai fazer o melhor, na vizinhança vai fazer o melhor, porque é um cidadão celestial. Em quarto e último lugar, vemos aqui, em termos de posição, de condição, uma posição de um bem precioso de Deus. O que diz? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido, como diz Almeida Revista e Corrigida. Um povo pertencente a Deus. Aqui temos, portanto, algo mais da intimidade de Deus, uma vez que eles são, como disse alguém, um bem precioso de Deus. Irmãos, eu vou adiantar uma coisa para falar para você. Do Senhor Jesus, o Pai disse várias vezes, tu és o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. O Senhor Jesus era um bem precioso de Deus, o escolhido, o amado. Faz mesmo, todos aqueles que se convertem se constituem também num bem precioso de Deus. Meus irmãos, todos os crentes são comprados
com o próprio sangue de Deus, conforme Atos 20, 28 diz. Expressa isso. Logo, Deus os tem bem próximos de si, e nisso vemos a intimidade que há entre eles e Deus. Por isso, 3 aspectos eu quero chamar a atenção para o fato de que é um bem precioso de Deus, o povo de Deus. Assim como o Senhor Jesus é um bem precioso de Deus, os filhos de Deus, os que estão em Cristo, são um bem precioso de Deus. Eu acho interessante, eu já observei, pelo menos lá em casa, quando vai sair, ou ela, agora só tem ela, né? Quando ela vai sair, ela pensa, peraí, deixei meu brinco. Aí ela volta para colocar o brinco. É um bem precioso dela. Olha, eu estou vendo a senhora Bala com um brinco. Você já olhou o brinco dela hoje? Você disse alguma coisa? Um brinco é um bem precioso para as irmãs. Não estou dizendo que é errado isso, não. Mas pensem, o cuidado que elas têm com o brinco. Algumas jogam em qualquer lugar, tudo bem. Mas tem a caixinha para guardar ali. Sabe, irmãos? Como um bem precioso de Deus, 3 coisas aplicadas aos 3. Primeiro, eles são guardados como a menina dos olhos do Senhor. Vocês já notaram que quando qualquer coisa ameaça tocar nos nossos olhos, o que a gente faz? Plum, não é isso? Fecha, rapidinho, fecha. Pois é, os crentes são assim para o Senhor. É como a menina dos olhos dele. Ninguém consegue tocar num crente definitivamente. Lá em Deuteronômio capítulo 32, no versículo 9, acompanhe, por favor, nos dito o seguinte: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou, como que é, irmãos? A menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. É por isso que o salmista, no Salmo 17, no versículo 7, nos diz assim: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me. Olha que pedido, olha que oração. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Irmão, vocês já notaram, irmãos, e a gente diz assim: olha, o Senhor me livrou. Quase caía no despenhadeiro, mas o Senhor me livrou, não caiu. Mas um dia não vai morrer? Vai. Mas ele guarda. Quando o crente morre, é como diz acerca de Lázaro: foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por isso que o crente pode dizer assim: para mim, o morrer é lucro. Por isso que os crentes dizem assim: a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para transformá-lo em corpo semelhante ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas, guardados como a menina dos olhos. Irmãos, não há um mal sequer que toque num crente que não seja debaixo daquele propósito estabelecido que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estão com raiva de mim? O que foi que vocês fizeram aí com esse seu carro? De ligar, parece. Pois bem, a segunda coisa é que o fato de o Senhor ele ser propriedade exclusiva de Deus é que eles são bem cuidados como um jardim. Eles são cultivados. Jardim, você sabe que o jardim é algo que para ser bonito, saudável, é preciso cuidado, zelo. E é o que o Senhor faz
com os seus, porque lhe pertence. Qual é o jardineiro que não tem? Muito obrigado, irmão. Qual é o jardineiro que não tem zelo, ciúme do seu jardim? Sabe o que diz Isaías 58:7? Diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Jardim regado pelo Senhor. Adão era jardineiro, mas não deu conta do recado. Mas o último Adão, ele sabe como cuidar do seu povo. Sabe como é que Cristo, como um jardineiro, cuida do jardim? Aplicando a igreja, sabe como é que ele faz? Segundo o que disse o apóstolo Paulo aos homens, disse assim: ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, ela cuida, como a seu próprio corpo. A gente toma banho, a gente escova os dentes, a gente vai para o espelho e vê, dá uma ajustadazinha, porque tem apreço por si. Imagina o apreço que o Senhor Jesus tem por sua igreja. Ele está trabalhando com ela, cuidando, guardando, para que tenha aquele jardim que lhe dá todo o prazer, toda a satisfação. E aplicando de uma outra maneira, a igreja está sendo cuidada para que ela seja igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ainda um outro aspecto relacionado com o fato de sermos propriedade exclusiva de Deus. Ele não só guarda como a menina dos olhos, ele não só cuida como um jardineiro cuida bem do seu jardim, mas, em outro aspecto, os crentes são perfeitamente pastoreados. Irmãos, esse aspecto é algo que a gente não consegue perceber. Eu sei que a pessoa diz, pastor, tantas vezes os pastores falham, e como falham, mas ele estabeleceu um pastor que sabe como alimentar, fazer tudo que a gente disse até aqui e guiar as suas ovelhas, o seu povo. Hoje pela manhã, o pastor, o Biratã Monteiro, ficou admirado porque viu uma ovelha sua falando aqui melhor do que ele. Desculpa. Mas é assim, a ovelha está em casa, ele nem sabe o que a ovelha faz, sabe fazer. Mas o Senhor sabe. Essa é a ideia aqui. Mostrar assim, que ele sabe, ele vai guiando, conduzindo até o fim. Por isso ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, são propriedade dele. Minhas ovelhas, diz, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele então diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, assim como o Pai pastoreou o Filho pastoreia a igreja. E não tem como qualquer ovelha se perder. Irmãos, por tudo isso, porque somos propriedade de quem? Exclusiva de Deus. Que nova e maravilhosa posição é a dos crentes. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Que resposta, irmãos, podemos dar a tão imensurável amor? É o Deus de amor, Ele mesmo, que responde ao anunciar o propósito. Tudo isso, como veremos, o propósito é aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Que não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaste
misericórdia. Qual é a conclusão a que chegamos? Não há nada que se possa comparar com o novo status ou nova posição dos crentes. Eles, os escritores, os leitores de Pedro e nós que cremos no Senhor, eles todos estamos assentados em lugares inimagináveis e inigualáveis. Olha o que se diz desses crentes irmãos. O apóstolo Paulo diz aos crentes de Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E diz assim: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente fica pensando, como não é isso? Já estamos sendo desfrute divino no sentido daquilo que já é agora do ponto de vista espiritual, e o seremos para sempre naquele dia, quando sairmos desse corpo de morte e tudo se cumprir. E o propósito é esse: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Oh, irmão, foi o que ele fez. Como disse Eugene Peterson, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. E ele pergunta: não é demais? Qual é a resposta nossa? Qual é a resposta nossa? Qual é a resposta nossa, irmãos? É demais. Que graciosa e honrosa e inigualável posição deu-nos o Senhor. E assim chegamos ao final desse ponto que diz respeito à nova, maravilhosa posição dos crentes. Lembram daquela ilha? Em meio ao mar, cheio de montanhas, os crentes estão guardados naquela posição tão alta, diferentemente de qualquer navio trafegando que pode ser sucumbido por alguma onda especial. Das minhas mãos, disse o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ninguém as arrebatará.